Qual foi a última ideia realmente importante que você mudou de opinião? Pare por um instante antes de responder. Não estou falando de mudar o gosto por um filme ou trocar a preferência por um time de futebol. Estou falando de uma convicção que fazia parte da maneira como você enxergava o mundo. Há quanto tempo isso aconteceu? 1 ano? 5 anos? 10? Talvez você nem consiga se lembrar. E isso me leva a uma pergunta ainda mais inquietante. Será que, em algum momento, deixamos de investigar o mundo e passamos apenas a defendê-lo? Vivemos cercados por respostas. Desde a infância aprendemos uma língua, uma cultura, uma moral, uma religião, ou a ausência dela, uma maneira de interpretar o sucesso, o fracasso, o certo e o errado. Nada disso é, por si só, um problema. Nenhum ser humano nasce capaz de construir sozinho uma visão de mundo. Todos nós herdamos ideias antes mesmo de desenvolvermos a capacidade de avaliá-las. Herdar é inevitável. O que talvez não seja inevitável é atravessar a vida inteira sem examinar aquilo que herdamos. Perceba que não estou propondo uma rebelião contra a tradição. Seria ingênuo imaginar que tudo o que recebemos das gerações anteriores deva ser descartado. A própria civilização existe porque seres humanos transmitiram conhecimento uns aos outros. O conhecimento das ervas preservado por povos tradicionais, a filosofia, a ciência, a arte, a espiritualidade, tudo isso também foi herdado. A questão nunca foi herdar. A verdadeira questão é outra. Quais dessas ideias ainda permanecem de pé quando temos a coragem de examiná-las? Foi justamente essa pergunta que me fez compreender de outra maneira a metáfora do martelo de Nietzsche. Durante muito tempo, imaginei que martelar significasse destruir. Hoje penso diferente. O martelo também pode ser um instrumento de exame. Um artesão bate levemente sobre a pedra para ouvir seu som. Se ela é sólida, permanece. Se é oca, revela sua fragilidade. Talvez essa também seja a função do pensamento. Não destruir por prazer, mas testar a consistência das ideias que orientam a nossa vida. E talvez seja aqui que esteja o maior desafio. O verdadeiro oposto da ignorância talvez não seja a falta de conhecimento, mas a ilusão da certeza. O ignorante ainda pode aprender. Já aquele que acredita ter encontrado todas as respostas dificilmente continuará investigando. Talvez a maturidade intelectual não seja medida pela quantidade de respostas que acumulamos, mas pela capacidade de conviver com perguntas que ainda não sabemos responder. Ao longo da vida, buscamos respostas em muitos lugares. Alguns as encontram na filosofia, outros na religião, outros na ciência, outros na psicologia ou nas tradições espirituais. Todos esses caminhos podem ampliar a nossa compreensão, mas todos eles escondem a mesma armadilha: acreditar que finalmente chegamos ao destino. A história humana está repleta de pessoas que trocaram uma certeza por outra e chamaram isso de despertar. Mas será que despertar é encontrar uma resposta definitiva? Ou será que despertar é reconhecer que continuamos capazes de nos enganar? Essa pergunta mudou profundamente a maneira como passei a enxergar o autoconhecimento. Durante muito tempo, imaginei que conhecer a si mesmo significava encontrar um eu verdadeiro, escondido sob as camadas da personalidade. Hoje, já não tenho tanta certeza. Talvez conhecer a si mesmo seja desenvolver a capacidade de perceber cada vez mais cedo os próprios auto-enganos. Talvez amadurecer não seja deixar de errar, mas reconhecer os próprios erros antes que eles se transformem em certezas. Quanto mais reflito sobre isso, menos imagino o conhecimento como uma escada. Prefiro imaginá-lo como um horizonte. Caminhamos acreditando que estamos próximos de alcançá-lo, mas a cada passo
percebemos uma paisagem ainda maior diante de nós. Não porque fracassamos em chegar, mas porque compreender amplia aquilo que ainda pode ser compreendido. O horizonte não nos frustra. Ele nos convida a continuar caminhando. Quanto mais penso nessa jornada, mais me convenço de que mudar de ideia não é um sinal de fraqueza intelectual. Em muitos casos, é uma demonstração de honestidade. É reconhecer que a realidade sempre será maior do que as nossas convicções e que nenhuma compreensão é definitiva. Toda ideia se fortalece quando aceita ser examinada. Afinal, se uma convicção depende de nunca ser questionada para permanecer de pé, talvez o problema não esteja no questionamento, mas na própria convicção. Talvez seja por isso que as perguntas mais importantes da vida não existam para ser respondidas de uma vez por todas. Elas caminham conosco, amadurecem conosco, obrigam-nos a revisitar nossas crenças, nossos valores e até a imagem que fazemos de nós mesmos. A sabedoria talvez não esteja em alcançar um ponto final, mas em conservar a coragem de permanecer aprendiz, mesmo depois de muitos anos de caminhada. Por isso, antes de encerrar esta reflexão, quero voltar à mesma pergunta com a qual começamos. Qual foi a última ideia realmente importante que você mudou de opinião? Não responda depressa. Deixe essa pergunta acompanhá-lo por algum tempo. Porque algumas perguntas não existem para receber uma resposta imediata. Elas existem para transformar, pouco a pouco, a pessoa que decide carregá-las.